eu venho falar aqui, em primeiro lugar, quer dizer, só estamos todos reunidos aqui por causa dele, tá? O trabalho é dele. Ele é que, enfim, concebeu esse trabalho, evidentemente com a ajuda de outras pessoas, porque um trabalho dessa natureza, um trabalho que instala isso aqui, o que menos vale é o instala. Tá? O instala é um verbo. Tá? Que instala esse trabalho aqui, né? Isso tem que ter um tipo de Sejam bem-vindos. Obrigada. Nada. Seja bem-vindo, gente. Ele ficou muito mais feliz com essa conclusão do que com sua desculpa. É só isso, mas então, voltando para a sala de justiça. Não, mas o negócio é o seguinte, voltando aqui, não só isso, porque muitas dessas intervenções, que eu acho que é o melhor nome do que instalação, porque instalação parece, vai instalar o ar-condicionado, tá, não tem nenhuma falta de respeito com relação aos que trabalham assim, mas é porque instalar parece uma coisa desprovida de um poder criativo, porque veio de um book qualquer, de qualquer coisa assim. Então, tudo que está aqui, e que assimila o trabalho do Marcelo, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho, está sendo mostrado com uma relação de colaboradores, sabe? O Ivan Pascarelli, por exemplo, porque o Ivan Pascarelli, numa parte material, quer dizer, do arquiteto, aquele que trabalha com espaço, intervém no espaço, enfim, dá uma ordem plausível que não vampiriza o que o artista fez, mas, pelo contrário, repotencializa o que ele poderia quase que ter deixado de fazer e isso não acontece. A gente vai observando isso aqui ao longo dessa experiência e eu acho que hoje em dia as coisas estão muito, enfim, superpostas de significações e de certas ideias, de certas questões. É isso mesmo, e mais bacana ainda, já que a gente está no Brasil, é falar que no nosso caso a gente pode introduzir, não que eu vá fazer ou não, certas tensões e certas críticas àquilo que está todo mundo, enfim, achando que é isso. Porque senão a gente está perdido na área lá, esqueci o nome, área de... Enfim, voltando aqui. Então, há um trabalho de equipe aqui, né? E há por que não, isso não é um agrado pró-conjugal, isso é o reconhecimento de que a Amanda se incorporou à equipe de solução desse trabalho aqui, porque ela carregou, enfim, o feixe de lenha nas costas muitas vezes. E eu me congratulo, parabéns, viu? Escolheu bem. São privilegiados. Privilegiado no melhor sentido da palavra. Eu também amo você, senão eu não diria essas coisas. Tá? Então, vejam bem, toda exposição, ela vem, o que nós estamos vendo aqui, vem desse contexto coletivo, digamos assim. Né? Isso Totalmente. Totalmente. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Não? Você tem que falar também, porque muitas coisas que você vai dizer serão essenciais para o que nós vamos... Então, já que você é claro, agora eu vou te entubar com mais uma. O negócio é o seguinte, pensa, enfim, no papel que tem para você certas coisas que nós estamos vendo aqui. Quer dizer, primeiro, isto aqui não seria assim se esses materiais que estão aqui em tensão com esses dormentes de estrada férrea simplesmente fossem soltos aí, ficassem com um birimbau quebrado, seria um crime para o birimbau e para aqui também. Então, realmente, há uma espécie de... Uma intenção, né?
uma intenção que se torna sua a partir da intervenção, por exemplo, do nosso amigo Ivan Pescarini. Isso eu estou querendo dizer. Tá? Então, vejam bem, isso é uma coisa que é compartilhada com os outros e que é feita a partir de, enfim, divergências, claro. Divergir no Brasil hoje é a coisa melhor que se pode fazer hoje em dia. Divergir, tão difícil divergir que deve ser muito bom, né? Então, voltando aqui, o que eu poderia falar, por exemplo, da obra do Marcelo para vocês, porque, na verdade, nós temos uma outra coisa que se superpõe hoje em dia, que é a seguinte. Eu li hoje, por acaso, um texto feito por um crítico brasileiro, não sei o nome, não vou dizer, porque não é nada demais, era um texto excelente, inclusive, de 20, 30 anos atrás, e que a interpretação era feita em termos formais. O contraste do amarelo com não sei o quê, qualquer coisa que se apresente hoje em dia nessa área, ela já está, por uma série de fatores, enfim, sob uma bateria crítica que é absolutamente relevante. Absolutamente relevante, porque há muito tempo, né, entre a Fazenda e o Arranha-Céu pulsa, enfim, a cultura brasileira, mas o Arranha-Céu estava vencendo e a Fazenda agora, que é a mesma coisa que o Arranha-Céu, introduz de outra maneira outras coisas. Eu não estou falando de manifestações espontâneas, coisas como, por exemplo, as comunidades que se organizam, a maré, todas essas coisas. Não estou falando disso, não. Estou falando de, enfim, situações em que o meio não é mais a mensagem, como era na abstração. Eu diria, sem qualquer piadinha, não é o meio é a mensagem, o mailing é a mensagem hoje em dia. Entendeu? Parece que... E veja bem, não há nenhuma intenção que queira introduzir um racha nisso tudo, até porque todos os rachas que nós vemos aqui na Madeira, que ele nos traz e nos apresenta, eles são esculturas, porque eles não há, como no construtivismo, e eu não estou falando mal do construtivismo, o construtivismo é fundamental para o arranha-céu, o concreto, todas essas coisas, e, sobretudo, a arquitetura do aço, a engenharia do aço e todas essas coisas. Então, na verdade, quer dizer, esse tipo de construção é incrível, porque o que nos seduz num primeiro momento, primeiro a gente já acha bacana, né? Mas depois a gente introduz um exemplo que se dá na esfera da Grécia Antiga. O que faziam Fídias? O que fazia um escultor? Um Praxíteles, uns Cópias, ou sei lá o quê? Eles pegavam o formão e tac, desbastavam uma coisa, tá? Era o que eles chamavam de... Não é pretensão, não, porque a única coisa que eu falo querendo aparecer grego é isso, é techné. Não é techné, não, é techné. Então, era o lugar, e está tudo aqui. Não há nada que seja, nenhum macete, para que isso pareça ser o que é, não sendo. Tá? Vocês poderiam dizer assim, mas bem, isso aqui você acabou de dizer, uma citação modernista, não sei o que e tal, tem tantas coisas bacanérrimas de Grimberg, a Wolfram, Panofsky, porque essas coisas estão entrelaçadas e tudo. Então, veja bem, mas essa exposição aqui, ela tem mais coisas do que isso, porque há um momento em que, na encruzilhada entre a Rua da Cidade Pequena, que é só uma imagem poética aqui, e o sinal de proibido atravessar porque veio a locomotiva, né? Existe uma parada e uma reflexão. E o trabalho do Marcelo, ele consegue navegar também por esse espaço que eu chamaria de temático. Espaço temático, numa certa medida,
porque a literatura nos habituou que quando a gente quer decifrar uma mensagem, ela tem que vir com palavras. A imagem, muitas vezes, é desprestigiada pelo que ela mostra, que ela nos mostra, que ela nos faz ver, porque normalmente a gente está habituado, enfim, a decifrar e a intervir dessa maneira. Pois o trabalho, agora eu olhei assim, parecem catapultas, não sei, podia ser, espero que eles estejam apontando para a rua, não para aqui para dentro. Ela traz tantas referências assim, né? Cheio de forma, tensão, Então, corpo, metal, madeira, ação da história, ação da vida, ação das coisas sobre ela, né? E quanto de tematização tem nisso tudo que você acabou de dizer, e mais alguma coisa que vem, abre o espaço e caminha numa certa medida. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais impressionantes no seu trabalho e que merecem um cuidado ao nos aproximarmos disso é o fato dele ser conservadoramente um escultor para fazer coisas que estão em sintonia com o que estávamos debatendo sobre a arte contemporânea, sobre a arte moderna e tudo isso. Sabe, construir, vocês sabem todos, eu vou chover no molhado, mas o construtivismo, os grandes artistas brasileiros modernistas e depois, enfim, Franz Weissmann, por exemplo, e tudo isso, os construtivismos, eles construíam como se constrói uma ponte, vão juntando peças enfim, e coisas que vão criando uma relação com o espaço. O Weissmann é um desses, né? No entanto, esse tipo de processo, né, eles têm que ser revistos hoje em dia e, enfim, o que a imagem de origem e de cunho fotográfico, por exemplo, não tem a nos trazer e a nos seduzir. Por exemplo, foi uma surpresa quando eu soube, quando a gente estava, enfim, conversando sobre a exposição e tudo isso, que os desenhos, que na hierarquia normal das coisas vem primeiro a ideia de projeto, viva a construção, viva a obra, né? Todas essas coisas, e que esse construtivismo não existia porque o método de talhar a madeira é absolutamente convencional, feito, enfim, com instrumentos, enfim, que não são de alta tecnologia, pelo contrário. Quer dizer, não podemos deixar de dizer que a formação do Marcelo Monteiro, ela tem um quantum de experiência da fábrica, trabalhou 10 anos em fábrica, formado em história, quer dizer, tem uma rede entrelaçada aí que nem sei se é esse o conceito certo, mas dá um lugar de fala para ele na área da produção que fica entre a fazenda e o arranha-céu. Eu acho que não é só uma questão de dar uma chance, mas é apontar, enfim, para uma coisa que está aqui e que nós estamos vendo. As pessoas ficam muito seduzidas pela Ternê, muito, porque a Ternê é difícil pra cacete de fazer, né? Então é difícil falar sobre ela, é quase um sortilégio de um mágico ou alguma coisa assim, mas ela não é só isso, porque há uma narrativa que é sustentada e que aqui no caso do nosso Marcelo Monteiro, ela tem a ver com métodos de fazer, com representatividade, enfim, de camadas que são evidentemente excluídas da vida social brasileira, seja do ponto de vista das macropolíticas, né, com os vários tipos de racismo, os vários tipos de preconceito com relação à livre sexualidade,
enfim, todas essas coisas, houve um certo refluxo de dessas práticas, na minha opinião, que mais podem, às vezes, atravessar esses campos todos, que é a do trabalho proletário, entendeu? Do trabalho, enfim, em que as coisas, nesses exemplos que a gente está aqui, que estamos citando aqui, é um dos casos do trabalho dele. Ali você tem uma transversalidade em relação à mão de obra especializada, à mão de obra especializada histórica, porque há um bafo nostálgico aqui que vem da época de Dom Pedro II, da escravidão, essas coisas todas. Então, esse bafo nostálgico, ele vem, e ele não é nostálgico apenas por nostalgia, saudade, não tem ideia, não é nada disso. Isso é alguma coisa que traz, que integra a todos nós a nossa memória de onde nós viemos e onde estamos e tudo isso. Então, isso tudo, para mim, é autonarrativo quase, e eu não teria muito a falar mais a respeito dessas coisas que a gente está, enfim, tratando aqui sobre o trabalho dele. Engraçado, né, Fernando? É que quando você faz, por exemplo, essa relação com a questão da metalurgia, essa questão, quando você traz essa questão da fábrica, isso tudo, de certa forma, assim, está impregnado na formação da subjetividade, sabe? Essas coisas passam lá por um caminho, elas ficam e às vezes, assim, de imediato, a gente não consegue perceber. Então é preciso de um certo tempo, então é preciso de um pouco de maturidade, onde as coisas vão acontecendo, aí a percepção ela vai sendo aguçada daqui, dali e tal, e aí depois que a gente vai trabalhando, buscando, refletindo, que essas coisas vêm à tona, né? No caso, por exemplo, eu tenho uma proposta de ir lá e trabalhar com arte, de trabalhar com escultura, de trabalhar com construção de forma, e aí junto a isso, né, tem essa bagagem de um caráter mais político, que é de uma vivência dentro de um local cheio de várias contradições e essa coisa toda, e vim para um local onde a gente pega, põe os objetos e eles ficam aqui, de certa maneira, meio que proporcionando uma reflexão sobre essas vivências, sabe? Então tem todo o caminho que é traçado, mas até chegar a esse ponto, até chegar aqui a esse lugar, né? Isso é bastante demorado, assim. Isso é bastante demorado. Você sempre foi escultor? Como é que é a tua história, assim, rapidamente? Eu ia começar quando eu tenho mais ou menos isso tudo tem um início quando eu tinha mais ou menos 10 para 12 anos, e desde muito jovem eu já ia para algumas fábricas, eu já atuava em alguns lugares, eu trabalhava para ganhar dinheiro mesmo e tal, e então a minha experiência ela foi adquirida nesses lugares. Então eu fui passando de um lugar para o outro e tal, e tendo contato com pessoas de uma experiência de vida muito grande, né? E aí tem toda uma questão da imigração que sai do Nordeste, Norte e foram para o Sul do Brasil. Eu sou natural do Norte do Paraná, então eu tive contato lá com algumas pessoas, com alguns mestres em carpintaria e tal. E aí nessas passagens, nessas vivências, né? Que aí já entra um caráter meio que autobiográfico, lá para contextualizar aqui a feitura dos trabalhos. Isso tudo eu fui adquirindo esses conhecimentos nesses locais, né, lá onde eu passei, onde eu trabalhei e com essas pessoas que eu convivi. E aí depois eu sempre gostei muito de ir, de ler, de buscar, de pesquisar, então desde muito jovem também eu já frequentava os sebos, e aí sempre lendo uma coisa e outra, e as referências vinham e tal, mas a princípio
isso tudo era calcado em muita curiosidade, né? Mas... Garimpeiro, né? Sempre foi garimpeiro. Exatamente, buscando tudo, mas de certa maneira isso já era parte da construção da ideia do que hoje eu chamo de construção poética, sabe? Isso tá impregnado com essa vivência minha, né? É que eu tive quando eu tinha lá 10, 12, 13, 14 anos, né? E aí depois a minha última experiência foi no ramo da metalurgia, onde eu fiquei mais ou menos 6 a 7 anos. E ali eu já trabalhava com alta tecnologia, cortes, laser, plasma. Na massa, na maquinária. Máquinas e, enfim, eram técnicas muito variadas e tal, mas eu nem sequer imaginava, né, que o que eu estava ali aprendendo, né, de certa maneira iria vir, de certa forma, meio que a contribuir indiretamente para que eu viesse a desenvolver os trabalhos. Mas mesmo ali naquela época eu já desenvolvia os trabalhos, só que eram coisas mais que esporádicas, assim, mas assim, já na construção da forma, na compreensão da forma. Sempre tive muito essa ânsia. E depois, e aí eu comecei a participar de uns editais, uma coisa e outra tal, e aí as ideias elas foram se encontrando, né? As ideias foram se encontrando, eu já fui desenvolvendo ali uma proposta, uma coisa e outra tal, buscando, né, mais informação, e foi quando, com 29 anos, eu fui para cursar História e tal, mas antes disso já tinha toda uma vivência de busca de conhecimento, onde eu já era envolvido, né, já tinha toda uma questão política também, onde eu sempre gostei bastante e tal. E sendo um ex-metalúrgico, essa coisa toda, isso não poderia ir lá e ficar de fora, né? Isso é parte do trabalho, isso é a base do trabalho, isso é o que, né, quando eu estou lá trabalhando, quando eu estou desenvolvendo, sabe, eu estou revisitando esse lugar o tempo inteiro. Isso é parte, assim, sabe, isso está muito presente, né? Tanto é que e aí depois, há mais ou menos 5 anos atrás, foi quando eu vim para o Rio, né? Já com a intenção realmente de que o Rio tem uma condição... Assim, eu era do norte do Paraná, e para pensar de maneira prática, né? Hoje para você ir lá e viver de arte, você tem que pensar nas capitais. E essas capitais, Rio, São Paulo, BH, não tem como, assim, ir lá e fugir dessa realidade, sabe? Mas essa é uma outra discussão, que se for para entrar nisso, isso dá carta para manga. E aqui no Rio, eu vim para ter contato com o artista, eu vim para trabalhar, eu vim realmente, porque o Rio ele tem uma condição material de centros culturais, de ateliês, de profissionais, né? De alto nível para aprender, trocar, ensinar, gente que tem toda uma experiência nessa área, tem galerias, tem escritórios, tem pessoas que dedicaram toda a sua vida para isso, sabe? Então eu vim atrás disso, né? E aí, é claro, dentro das minhas condições, continuando, estudando, buscando e tal, e as coisas foram acontecendo mais ou menos dessa maneira, né? E quando o Fernando estabelece assim essa questão da construção poética, né? Com esse local, a metalurgia, né? A fábrica, isso né? já me remete a uma outra questão, que é parte de uma outra coisa, é parte de uma pesquisa, né? Hoje eu tenho uma pesquisa onde eu trato, por exemplo, sobre relações de poder em ambiente de trabalho. Então, quando eu comecei a pensar essas peças
que tem molas, essas peças que tem os sargentos, essas peças que tem, é que elas estão sendo prensadas, que elas estão sendo tensionadas. Isso tudo começou mais ou menos em 2018. Inclusive, foi no finalzinho de 2018 para 2019, quando o Fernando me chamou para fazer essa exposição. Eu estava trabalhando em 2 séries, que era a série sobre pressão e sobre tensão. Já resultado dessas buscas, já resultado dessas reflexões e tal. E aí depois, eu não imaginava, né? Eu não imaginava que as coisas viessem a ganhar corpo da maneira como ganhou, né? Porque todas essas peças, elas são resultado dessa série. Mas, a princípio, o que era para ser só uma série se tornou parte da poética, se tornou parte de uma proposta, virou uma coisa muito maior e que está ganhando corpo e que realmente está longe de ter, assim, né, de ter um fim, uma coisa. Isso vai extrapolar, isso já extrapolou, isso já ganhou corpo, assim, né? Essas dormentes, vêm de onde? Esses dormentes, eles foram encontrados aqui em cima, aqui nessa matinha aqui em cima, e eu já tinha mais ou menos uns 2 anos, já tinha mais ou menos uns 2 anos que eu estava atrás desses dormentes. Então eu ia atrás da Supervia, eu ia atrás da empresa, corria atrás de um, corria atrás do outro, mas não conseguia. Passava ali na Leopoldina, aquela montanha de madeiras, tudo, aquilo apodrecendo, sob chuva, sol e tal, mas conversava com um, ia na prefeitura, um lugar e outro, nunca sequer conseguia uma pessoa para fazer uma doação de uma peça como essa. E aí um certo dia, estava aqui em cima, andando e tudo mais, e aí eu, no meio da mata, isso tudo jogado, apodrecendo. Falei, está jogado, apodrecendo ali, ia para o lixo. Foram 4 dias antes de começar a pandemia. Fui lá, eu peguei um caminhão, subi lá, carreguei alguns, levei para minha casa e eu tinha intenção em trabalhar com eles. Mas eu tinha a intenção de trabalhar com eles da maneira como eu trabalhei nessas outras peças. Mas o que aconteceu? Que depois de 2018 a mais ou menos 2019, aconteceram algumas coisas onde eu comecei a repensar a maneira como eu utilizava os materiais, a maneira como eu interferia nos materiais, sabe? E por quê? Porque é aquilo que eu disse. Você, quando se afasta lá do seu local de origem, quando você está longe do local aonde você começou, tal, e essa coisa toda, né? Existe um pouco gera uma consciência, né? Isso é... Nostalgia? Não, eu nem diria isso. Inclusive, é até uma coisa que eu nem gosto muito, assim, de alimentar essa nostalgia pelo lugar, uma coisa e outra, mas eu diria assim, é como se você fosse uma testemunha ocular da história, mas você tem que estar distante dela para você observar ela, sabe? E quando eu me dei por conta, eu percebi que tinha alguns elementos nos materiais que eu queria explorar mais, né? Então eu falei, olha, quando eu for utilizar, por exemplo, o metal, sabe, eu quero olhar para o metal e eu quero perceber as características do metal, a intensidade do material, eu quero perceber a cor, a textura do material, é o peso do material. Se eu olho para a madeira, eu quero perceber a textura, a cor, a densidade, sabe? É a ação da história, da chuva, do vento sobre ela. E pegar isso tudo e potencializar como forma de comunicação. Não só é a maneira como eu pego a madeira, eu pego o metal, eu vou lá, forjo ele, derreto ele, bato nele, furo ele, aquela coisa toda, e desenvolvo uma tensão que é real, né? E aí, de repente, eu desenvolvo uma tensão que não é real, né? É algo que está muito mais no campo ali da ilusão, é algo que está muito mais no campo da representação, mas aqui não. Aqui não. E eu queria vir para esse lugar. O vergalhão está sofrendo a ação do cabo de aço. Está sofrendo a ação do cabo de aço. E aqui, por exemplo, né, já entra nessa questão aonde
eu falo desse lugar, que foi a hora que o Fernando, ele me colocou no lugar de fala, que é a partir da onde eu posso falar, que é ir lá e tratar sobre as questões do trabalho e tal, né? E junto a isso, é claro que vem também todo momento político muito delicado e complicado pelo qual o país está passando. Eu conversei com você que nós, espectadores, quando contemplamos a sua obra, isso da fruição da obra de arte, a gente coloca a nossa subjetividade, né? E o que me passou assim pela primeira vez, tendo contato, é a vida na cidade, a vida urbana, como ela também às vezes tolhe o ser humano, pressiona, e tem essas torções, como às vezes as vidas também são dilaceradas, são sufocadas. Sob tensão, né? A vida na cidade, né? Sempre no limite, sempre tensão, né? Você está sempre no limite. No né? limite, no limite. E quando você fala isso, Miriam, é muito interessante porque a gente entrar em questões autobiográficas para falar sobre o trabalho, isso é spoiler, né? Isso, de certa forma, limita o trabalho. Não tem necessidade, né? No caso agora, por exemplo, né? E eu entrei no assunto, uma coisa e outra e tal, mas às vezes eu deixo. Então, por isso que na hora que o Fernando estava falando, eu estava muito confortável. Mas aí, a partir do momento em que eu falo, as coisas vão acontecendo e aí eu vou me expondo, né? Eu vou me expondo e por uma questão de verdade, por uma questão de estar dizendo, olha, isso parte disso, tal, porém isso limita, né? Isso pode limitar. Agora, de repente, quando vocês chegam e olham para o trabalho, uma coisa e outra, né? De repente vem essa imagem da qual eu falei e acaba interferindo naquilo que você poderia olhar e refletir sobre isso livremente, né? É porque a minha proposta é propor uma reflexão. Mas quando a gente fala simples também da nossa assim. subjetividade, também tem essa relação do homem com o meio, isso também tem política, né? Totalmente. Essa opressão que a gente vive, a sociedade, então... Totalmente. Não, achei duas coisas interessantes. Uma do Cocarelli, quando ele falou do arranha-céu e da terra, né? E a gente vê isso. Terra não, da fazenda. Terra é planeta. Da fazenda, do campo, e do café, da onde saiu o nosso sustento na era moderna. E aí eu vejo esses materiais aqui e vejo onde eles estão, né? Na cidade ou no campo? Estão nos dois. Mas a gente tem vontade de ver isso lá fora também, né? Exato. Né? Essa escultura ao ar livre, né? Sim. No campo, na praça. No campo da cidade, na praça. Lembro que das várias vezes, por exemplo, que eu peguei o trem e aí eu ia no sentido Santa Cruz, eu sempre gostei muito de ir na janela. E aí eu ia olhando, sabe? Observando o comportamento das pessoas, observando aonde as pessoas desciam, subiam, a atenção no rosto delas. Débora, querida, seja bem-vinda, tá? E ia observando isso tudo, sabe? E ao mesmo tempo, eu via que os dormentes estavam ali para sustentar o trem passando sobre eles, né? Então, olha a carga de energia que era descarregada sobre um material como esse. Então ali você tem, por exemplo, tem graxa, você tem óleo, tem a ação da chuva, a ação do sol, você tem, né, toda a força daquela máquina, sabe, pressionando essa madeira para baixo. Tem esses pregos, tem esses parafusos que eram colocados nele. Então tem toda uma estrutura, né, e que quando você tira o dormente lá daquele local, e aí você traz ele para um local como esse, isso tudo é potencializado, né? Então você tem aqui as veias da madeira, você tem a cor da madeira, tem o Mendel, por exemplo, que veio aqui e colocou essas luzes e aí valorizou cada veio da madeira, cada rachadura, a cor dela,
sabe? Todo o volume aqui do vergalhão, a própria tensão aqui do cabo de aço, o parafuso. Tem uma construção, né? Tem uma construção real e tem uma ação das molas ali acontecendo. É contigo, mestre. Comigo? Eu sei que ele vai me matar, mas eu queria muito ouvir isso com o projeto. Assim, como você pensou. Eu queria. Né, porque. Por favor. Quer dizer. Ele está quietinho aqui, né? Como você pensou a disposição das obras? O Ivan Pascarelli. Ivan Pascarelli, gente, que fez toda a discografia da exposição. Deixa eu só. Pode ser rapidinho, mas eu queria ouvir um pouquinho. Deixa eu só apresentar ele rapidamente. O Fernando, né? O Ivan, ele é professor do Parque Lage, ele é arquiteto, tá? E é uma pessoa, junto com o Fernando, são duas pessoas assim, pela qual eu tenho profundo respeito e admiração. E o Ivan, foi ele que fez toda a tipografia dessa exposição e foi ele também quem transformou, né, todas essas 5 galerias daqui de baixo. É ele que fez o projeto para que ela viesse a ser uma galeria e tal, né? Enfim, eu já falei demais, é contigo. Senta ali, Ivan. Senta ali, Ivan. Cadeirinha Vou ficar no lugar do Fernando. Você não sabe de nada. Presta atenção. Bom, o problema é o seguinte. Não tem problema. Não, tem problema porque é um tipo um sofrimento, né, quando a gente começa a imaginar o espaço e quando o espaço a gente tem uma relação afetiva, né? Porque eu trabalho com o Fernando há praticamente 30 anos e a gente já montou não sei quantas exposições em vários lugares e normalmente as coisas saem bem fluidas e com o raciocínio do Fernando, e normalmente a gente conta uma história, né? Parece que a gente conta uma história, a exposição para mim é uma história que a gente está contando. E aqui a gente teve uma relação muito grande com o espaço da casa. Essa casa aqui, ela é uma casa que tem todo um trabalho por trás dessas paredes, essas paredes são todas trabalhadas, a gente forrou. Eu ia até fazer uma projeção, mas acabei desistindo. Tudo, naquela sala lá tem uma lareira. Hein? Uma lareira. Escondida atrás das paredes. Aqui tem vários nichos para se botar jarros, essas coisas, estão todos escondidos. Então a gente transformou esse espaço e transformou isso com o maior carinho, apoiada pela Zian e pelo Popô. A gente teve uma época grande de relacionamento aqui dentro, né? Que também eu gosto de falar isso porque não é todo mundo que aceita as ideias de espaços contemporâneos e a utilização. E que seja companheiro, né? Tem 2 pessoas aqui também que eu gosto muito de trabalhar, que é o Margarete e o meu. Sem palavras. Sim. Então, sou imensamente grato pelo apoio, por tudo. Então o que acontece é que quando o Marcelo veio para cá, apoiado pelo Popô, para trazer o ateliê dele aqui para dentro, o meu acompanhamento das peças, vou falar disso depois, tá, da construção da obra, passou a ser uma coisa que começou a ter um relacionamento grande comigo, da minha sensibilidade com as obras. Então, e eu gosto muito das obras. Porque o Marcelo está do meu lado, eu acho que as obras do Marcelo são muito bonitas. Que não é uma coisa assim muito interessante de se falar no mundo contemporâneo, eu acho as minhas. Então, eu fui extremamente, aí outra conversa também, eu fui extremamente conservador, então, na hora de pensar o que eu queria fazer dentro desse espaço. Porque outra coisa que a gente discute muito dentro das nossas aulas com o Fernando é essa coisa da quebra do cubo branco,
as novas gerações que estão começando a fazer novos tipos de montagem e como que eles estão sendo utilizados novamente os espaços com outras configurações. E eu aqui, para a exposição do Marcelo, eu fui extremamente conservador, mergulhei no cubo branco, mergulhei na beleza, e até determinado momento, eu estava brincando com o Bob N, eu tentei ser um pouco, como é que se diz, joalheria, entendeu? Como se eu estivesse montando um espaço na gás térmico com belas joias. Hein? Antônio Bernardo, é mais, entendeu? Como se eu estivesse trazendo joias contemporâneas para dentro do espaço, entendeu? Então, a gente utilizou os cubos, a gente utilizou o espaço, utilizou formalmente, mas eu tentei realmente fazer uma coisa que trouxesse a beleza, né? Porque eu acho que olhar para isso, colocado nesse espaço aqui embaixo, né? Isso aqui é lindo, entendeu? Como esses cubos, a disposição dos cubos. E isso tudo foi um trabalho que a gente fez o desenho, a gente trabalhou de uma maneira que eu não trabalho normalmente, porque eu trabalho muito com o Fernando, e o Fernando monta na hora a exposição. Então a gente traz os trabalhos para dentro da sala e começa a interagir com o espaço e com as obras. E nesse caso aqui, a gente tinha uma certa dificuldade de logística para poder fazer as coisas acontecerem. Então a gente desenhou, a gente teve algumas reuniões, inclusive com o apoio do Léo e da Margarete, a gente discutiu as obras no ateliê. E com isso a gente dimensionou mais ou menos como a gente poderia botar as obras em cima das bases. Com isso a gente desenhou as bases, o Marcelo construiu essas bases, a não ser as duas ali que são emprestadas da Margarete, e a gente trouxe as bases para dentro do espaço, não estavam pintadas ainda, a gente desceu com todas as esculturas, a gente botou as esculturas em cima das coisas, a gente viu para onde que chegava, a gente arrastou, a gente afinou a exposição exatamente dentro desse objetivo de que a coisa ficasse como se fosse uma exibição de joias, entendeu? E aí, quando ela estava afinada, desmontamos, igual faz com montagem de carro, né? Desmontamos tudo, as obras, as bases foram lá para fora, o Marcelo e o Netinho lixaram, pintaram, vieram aqui para dentro de novo, aí nós fizemos a montagem final e tivemos o luxuoso apoio de Antônio Mendel, que fez essa luz que está bárbara dentro desse espaço. Então, quer dizer, foi esse tipo de coisa. Eu acho que quando você trabalha, eu como arquiteto, trabalho dentro de um espaço que é confortável e as obras de arte são ótimas de se trabalhar, aí eu acho que foi um trabalho fácil e curtido, né? Eu acho que a gente curtiu muito, a gente se divertiu muito. Eu popô durante a tarde aqui, a gente passou as tardes maravilhosas com a Amanda, entendeu? A Amanda trazendo bolo para a gente comer, as visitas do Cacate, do Jorginho. Então, quer dizer, a gente passou uns momentos bastante agradáveis fazendo uma montagem de uma coisa que eu considero que tenha sido uma boa exposição, com toda a experiência que eu tenho, sem querer ser arrogante um pouco, mas eu tenho uma boa experiência e fiz boas exposições. Eu acho que essa é uma boa exposição que eu fiz na vida. Uma coisa eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, sabe? Queiram isso um dia. Está do lado dele. O nível de exigência é alto. O nível de exigência é alto. Que bom. Então, aprender com eles é um privilégio fora de série, sem tamanho assim. E foi bacana também, eu acho que o respeito que o tempo todo aconteceu em relação não só ao artista, mas ao seu trabalho. Eu me senti até lisonjeado aquele dia que nós estávamos aqui e vocês estavam definindo a base, não, eu vou falar com o Fernando porque achei aquilo sensacional, um detalhe daquele sendo questionado, sendo trabalhado. Nós estamos falando de quem? De Marcelo Monteiro, eu fiquei lisonjeado aqui, entendeu? Muito bacana. Realmente assim, nada, sabe?
Comprometimento. Comprometimento. E em nenhum momento assim, uma decisão era tomada sem que uma das pessoas fossem consultadas. Eles perguntavam para mim, não, eu quero saber do Fernando, eu quero saber do Ivan, eu quero saber do Pô, eu quero saber da Ziane. Terminou o material de divulgação. Você gostou? Eu não gostei e tal. Então a gente vai chegar num senso comum. E sempre foi tudo assim. Tudo foi conversado, tudo foi... É o porquê, sabe? Penso eu assim que se é um trabalho coletivo, tem que se pensar de maneira coletiva, né? E eu não estou aqui sozinho, eu dependo de todas essas pessoas, sou imensamente grato, porque aqui está o coração de todos eles, né? E é interessante porque aqui é onde está o seu ateliê oficina, né? Pois é. O nosso sinal de agradecimento, né? Que nós começamos pelo final, assim, né? Eu ia... O oficina está muito próximo, né? Dos lugares onde você expôs, né? Então, das galerias, né? Então, eu acho que podia falar um pouquinho dessa relação, né? Que eu tinha preparado essa parte no começo, mas aí a gente começou pelo final, né? E aí foi que... Jornalista. Foi. Mas é interessante essa relação, Marcelo, né, Marcelo? aqui embaixo, antes da tua exposição, não era lugar de exposição? Era sim. As 3 salas? Já era. São 4. Você 4, foi, 5 salas. Aqui sempre foi. Foi construído para isso, né? Aqui, esse primeiro andar todo Construído. para expor, Isso tudo é de madeira, né? Eu vi. Tudo é forrado, Então, é preparado para qualquer eventualidade de arquiteto. Se tiver que cortar, fazer um buraco, né? Você faz, compõe. Muito bonito. É assim, sabe, né? Isso não está acabando agora, mas eu quero só aproveitar, né, para agradecer aqui a presença de todos e de todas vocês por terem se disponibilizado a vir aqui hoje, sabe? Um agradecimento, né, aqui para a Z42, aqui na pessoa da Ziane, do Eduardo, e também porque hoje, né, eu tenho a minha oficina ateliê lá no sótão, que é um local incrível, assim. E Quanto tempo você está aqui? há 6 meses, né? E, enfim, gente, é isso, né? E um agradecimento super especial a esses dois que estão aqui ao meu lado, que são 2 pessoas incríveis. Eu tenho um respeito e uma consideração. A gente não ia fazer isso se a gente não acreditasse no trabalho dele. Né? Claro. E ainda mais o Marcelo, e tem uma intimidade, o Marcelo cuida da gente, entendeu? Né, Fernando? Não só o Marcelo, mas o que tem de família, por enquanto. A gente cuida mesmo. Não, por enquanto, traz vou dizer, o bolinho. que tem de família, não, o que tem por enquanto. Família, uns bolinhos. Assim, Eles cuidam da gente. É o Marcelo que sabe os horários, o Marcelo que sabe como é que tem que, como é que faz inscrição, como é que faz. Ela faz revisão de texto para mim. Entendeu? Que aliás, o pessoal já sabe, por exemplo, a Margarete e o Leo, lá no Parque Lage, trabalharam, quer dizer, eram alunos de uma turma que ele era o monitor que fazia, mexia no... Não é verdade? Eu acho que eu estava começando naquela época. Todos morrem. Ele agora está na televisão, né? Ele cuida da... É verdade, agora é tudo home office, né? Então a gente teve que se virar por esse lado assim e tudo. Então vocês imaginam só, né? A minha oportunidade de aprendizado, de estar junto com eles durante 4 anos, sabe? 4 anos? 4 anos que nós já estamos juntos, lá trabalhando. As pessoas perguntam muito isso na turma da gente, nas aulas, né? Os artistas novos. Mas eu tenho a maior dificuldade, como é que eu faço para conhecer? Eu acho que tem que começar, não só tem que trabalhar, mas tem que ir para um lugar como o Parque Lage, conhecer as pessoas. Olha como o Marcelo está descrevendo o que aconteceu na vida dele, e você vê, foi para o Parque Lage, conheceu um curador, conheceu um amigo, conheceu a Margarete, conheceu o Leo, aí veio para aqui, conheceu o Popô e a Ziane, brigaram ele aqui, aí está com a exposição, entendeu? Se não tivesse o Franz Malnata, que diz que é uma espiral, se você não entra nessa espiral, você não vai ficar fora do circuito o tempo todo, né?
E uma das coisas assim que eu prezo muito, sabe, é circular. É circular. Então, eu saio daqui, eu vou lá para Caxias, eu vou lá para São Camará, eu venho aqui para a Zona Sul, eu vou lá para Santo Cristo, eu vou, enfim, eu estou sempre circulando. Vem aqui em Santa Teresa, eu vou para outro lugar. Eu moro lá no Caju, então estou ali no Caju, estou ali na região portuária, aonde as coisas estão acontecendo. Pode estar chovendo, pode estar caindo pedra, eu vou, sabe? Eu vou lá, eu participo, eu converso, somo, né? Enfim, penso eu que as coisas devem ser dessa maneira, né? E é por isso que eu vou conhecendo as pessoas, eu vou conhecendo o processo delas, né? E a rede só cresce, a rede só cresce. É por aí, né, gente? Alguém tem alguma coisa que gostaria de... Tem título as obras? Eu vi muito rapidamente. Nossa, Miriam, você foi no ponto, assim, Como sabe? dá nome? Acho que você optou pela melhor coisa. Sem título. Sem título, porque o título é o que deixa a Estraga gente, trabalho, às vezes, meses a fio atrás do maldito. Não, se livrou. Você foi... mas não foi assim, sabe? A princípio, eu pensei assim, falei, olha, eu não vou colocar título, Em algumas até tinha um título lá para elas, mas eu não gosto de pensar as coisas de maneira muito solta, sabe? Eu gosto dessa unidade, gosto dessa coerência, tudo tem uma relação com a outra. E o título, quando eu utilizo, por exemplo, ferramentas, utilizo molas, utilizo vergalhão, isso tudo é produzido em série, sabe? Isso tudo Não é uma coisa só. Não é identificado, né? Isso tudo, de certa forma, um vergalhão, ele é um vergalhão. E quando eu comecei a pensar a questão das peças, ao mesmo tempo, não colocando o título, era uma forma de humanizar as peças, sabe? Como que cada uma ela tivesse a sua marca, porque no local de produção você é sempre um número, você é sempre uma... minimalismo, né? Isso, exatamente, sabe? Então você é sempre meio que uma cifra ali, e aí eu vinha pensando nesse sentido, falei, não vou dar título, porque todas elas seriam de subcondição mesmo, né? Mas a princípio eu deixei sem, só que eu venho pensando, se você for lá, por exemplo, entrar no ateliê, uma coisa e outra, você vai ver que toda aquela organização, até estava conversando sobre isso com o Léo, né, existe uma disciplina ali, existe uma intenção naquilo, sabe? Que são coisas que eu fui aprendendo e foi ficando, foi formando, né? E inconscientemente, né? De forma inconsciente, muitas vezes nós colocamos aquilo ali em prática, sabe? Que é o quê? Que é naquela organização, que é na maneira de preparar um material como esse, que é na maneira, enfim, de viver, estabelecer relações e por aí vai. Mas os títulos realmente foi para deixar sem nome mesmo. Assim. Aqui, por exemplo, você escolheu 3, né? Tem a ver com triângulo, tem formato? A princípio não. A princípio não. O que eu pensei assim para esses trabalhos aqui foi realmente essa intenção de potencializar a característica do material como elemento de comunicação, sabe? Então não poderia ser um vergalhão novinho, sabe? Eu não queria isso. Eu queria o vergalhão enferrujado. Eu queria a ação do tempo sobre ele. Mas qual a diferença para você se fosse um só para esses 3? Tinha muita diferença, porque os 3 é um conjunto, tem uma ideia... Uma coisa rizomática, que vai crescendo. Exatamente. Então, e aí depois tinha toda uma questão de apresentação, volume, a serialidade. Mas eu acho que a ideia principal em tudo que está aqui é serialidade.
Seriedade, que é o processo industrial de onde você veio, né? Que é o processo industrial, exatamente. Então, é propor realmente uma reflexão sobre isso, sabe? E é claro que as minhas referências, elas são muitas. Tem muita coisa. Quando eu penso, por exemplo, assim, olha, quais são as referências? Elas vêm de 2 lugares. A princípio, tem esse caráter mais autobiográfico, que são as experiências do dia a dia, a vivência, não só na indústria, mas a relação com a família, a relação lá com os amigos, o momento no qual nós estamos vivendo, e a outra referência que ela vem realmente da arte, ela vem do campo da arte, ela vem da história, ela vem da história da arte, ela vem da filosofia da arte, e então, sabe, ela da tem... estética, né? Sim, exatamente. Até porque, assim, sabe, isso eu já me dedico a essa atividade por mais de 10, quase 15 anos, sabe? Então eu tenho uma proposta para isso, né? Eu estudo muito, eu pesquiso muito, eu tenho um foco, eu tenho um local lá para onde eu quero ir. Então cada trabalho, ele vem com um comprometimento muito grande, né? E é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui. A última pergunta, você fez algum tratamento na madeira, tipo um verniz exposto para conservar? Não, Não precisa. nessa nenhuma. É visível que Uma não. cera, nada, né? Não, nessa não. O próprio óleo delas, a própria graxa delas, assim, eu queria que ficasse. Inclusive, ela até tem um cheiro, assim, de graxa, de óleo mesmo, tal. A única coisa que eu fiz foi retirar o excesso de areia, de terra dela, tudo assim, a sujeirinha toda, para ela ficar mais aparente, assim, a ação dela. Só isso. Isso, Olha, eu só parabenizo o seguinte, que você disse assim, eu falei muito, eu me expus. Você já se expôs há muito tempo. É verdade. Verdade. Né? Tá aberto, né? Eu acho que a tua obra é extensão de você. E da tua história. Sim. É uma obra estendida do teu corpo. É uma poética estendida. Uma poética estendida. Muito bem. Fernando vai falar alguma coisa? Ih, falou dessa. Já falou dela. Fala, Fernando. Eu falo Sobre a Grécia. sobre a Grécia. Falou sobre. Não, a Grécia é um barato, não. Não me lembra legal que você falou que a moldura era mais importante que a própria obra, né? Porque ela era real. A moldura era real, né? Não me lembro disso. Moldureiro era mais importante que o artista, né? Na época de Platão. Não, nada disso, nunca disse isso. 10 anos atrás, Já falando essas coisas, Não, para não ficar nenhuma dúvida. Para não ficar nenhuma dúvida. E não sai dessa agora, não. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro de referência para mim, escrito por um americano chamado Larry Shiner, e se chama A Invenção da Arte. E há um artigo dentro dessa coletânea que diz que houve uma polêmica no século XIII entre, enfim, um cara que depois eu dizia quem era, que ficou muito injuriado de receber menos, ele e o outro pintor, eram 2 pintores, receberem menos que o ebanista, não é moldureiro. O ebanista entalhava aquilo ali e ele, enfim, conseguiu fazer com que o ebanista ganhasse o mesmo que eles, mas não aumentou o deles. Quem era o cara? Leonardo da Vinci. Eu não ia dizer que ele ganhou menos que o moldureiro, não é assim. As coisas são... As coisas têm um... Ebanista. Ebanista. Por quê? Porque as molduras eram feitas com... Ébano. Ébano. Aqui está para perguntar ele. Então, você vê que não é exatamente a mesma coisa. Fake news do Renascimento. Fake news do Renascimento. Seria o talhador hoje em dia. Talhador, né? Talhador. Não sei, pergunta a ele, porque, enfim...
Tem o toreu também, que é o que esculpe a madeira. Toreu. Esculpir é diferente de construir e de instalar, só isso. Por que eu pensei nisso? Porque o produto que o ebanista executava era real. Enquanto que o pintor não, a trabalhava madeira não era mais com real a do que uma... realidade. E aqui a gente vê a realidade da madeira. Aí eu vejo assim, estou olhando para você, tem um frame em torno de vocês duas aí, você vai para ali e faço assim, porque a moldura é mais real, sacou? Pô, não é bem assim, entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, tudo é parte da cena construída naquele momento. Platão, coisa nenhuma, isso é muito antes, olha, isso é uma outra discussão, não é nada disso, entendeu? Na verdade, todas essas coisas fazem parte de um sistema de arte que prescreve observação, o modo pelo qual eles devem ser observados a que distância, e a própria noção de estética é uma noção alemã do século XVIII. Se entrar por aí, ferrou, por falar de estética disso ou daquilo. Quem tem estética foram os alemães, depois se estendeu para o mundo, entendeu? Então, na verdade, é o seguinte, uma moldura não é menos irreal ou real do que a própria pintura. Parar com isso, entendeu? Não é isso que engrandece, não é isso que entra como valorização da prática de uma comunidade só. Tem, por exemplo, países que a palavra arte não existe e nem por isso a pessoa deve estar fora de uma reflexão de aprofundamento micropolítico contra racismo, homofobia, misoginia, todas essas coisas, porque não são essas coisas que emprestam dignidade à luta dessas comunidades. A luta é digna por si só. Agora, ficar, enfim, trazendo questões que não passaram por certas esquinas, não ajuda muito, porque pega um Maynard da vida e está dizendo, está dizendo que é isso, e olha, aqui está provado que não sei o quê. Entendeu? Então, tem nada a ver. Agora, não tem, de jeito nenhum, era Leonardo da Vinci. Ele era, pelo menos, tido como um bom pintor. Miriam, na hora que você comentou e falou sobre nostalgia, e eu disse assim que eu não alimentava muito sentimento assim nostálgico e tal, é porque, por exemplo, quando se fala em ir lá e usar o formão, usar a goiva, usar essas ferramentas, hoje eu não tenho sentimento nostálgico nenhum quando eu vou desenvolver um trabalho, eu vou desenvolver um projeto, alguma coisa. Olha, não, isso aqui eu quero usar uma serra. Não, isso aqui eu não vou usar uma serra. Isso aqui eu vou usar um formão. Tal. Não, isso aqui eu não quero que tenha nem o formão e nem a serra. Eu quero que ele seja apresentado da maneira como ele está, sabe? Então, isso tudo fica de fora, assim, né? Você anula as ferramentas. A ideia está muito além. A ideia está muito além, assim. Você tem um respeito pela criação. Você já imaginou uma coisa que evoca o tempo todo o trabalho, entendeu? E que não tem um trabalhador aí. Não tem um trabalho. A questão operária está implícita em tudo, não? Não na construção de uma narrativa. Não sei se vocês já viram a China. A China tem umas coisas muito engraçadas. Tem uma ópera que o Mao Tse-tung fez chamado O Oriente é Vermelho. É muito interessante observar aquilo, porque aparecem os capitalistas assim, feitos uns morcegos. Então você vê que há uma construção da alteridade, enfim, e daquilo que foi necessário para fazer a revolução nos modos em que eles conseguiram fazê-la lá e tudo isso. Então, na verdade, quer dizer, não, as coisas não são tomar lá da cá, assim, não, sabe? Eu acho. Tem que tomar mais cuidado, porque senão fica o dia do juízo final, né?
enfim. Marcelo, uma coisa que eu reparei agora, na visão que eu tô, né? Porque se você der um título, o título vai te procurar o que o artista quis falar na peça em função do título que ele deu, né? Aí você fez ali uns nós, eu não tinha nem percebido os nós aqui nesse trabalho. Então, através daquele trabalho, daquele desenho, eu comecei a olhar os nós aqui. Ah, sim. Se você fica feliz por causa disso, ninguém há de... Eu quero olhar, perceber tudo da obra. Esse é o trabalho do artista, né? O nó. Exatamente. O nó. São referências e referências, assim, né, que vão ficando... Você fez curso de nó, não? Fez algum curso? Não. Nó, não. Foi tudo desenvolvendo mesmo, assim, com percepção. Quem que... Essa exposição nos faz pensar, né? Eu acho que há muita beleza nela, né? Acho o trajeto que nós fizemos aí, visitar a sua oficina também ali, eu acho que é muito importante, né? Demais. É uma chave que amplia muito a compreensão dessa exposição. E também pensar o quanto, além da poética, também o gesto político que essa exposição apresenta, né? Num momento onde alguns conceitos acabam sendo naturalizados, né? A obsolescência programada, o algoritmo, e você traz um magnífico exemplo, né, do triunfo, né, do artista sobre essa tentativa de alienação do horário, né? Enfim, você falou uma coisa muito interessante aqui. Os produtos são objetos numerados, né? Exatamente. E também o artífice desses objetos numerados também ele vira um mundo, né? Então é muito interessante perceber o amplo ar de insurreição, de resistência, de resiliência, de capacidade de potência, né? De transfigurar uma realidade a partir de uma exposição como essa daqui. Eu acho que realmente uma sociedade industrial que tem um símbolo de desperdício, né? Um símbolo de descarte, né? Totalmente. Você realmente está no âmago do embate com esse modelo que se mostra cada vez mais inviável. Né? Mais inviável. E tem uma referência para mim hoje que é o professor Ricardo Antunes, né? E ele trata muito sobre esses processos da uberização do trabalho, toda essa questão que vem acontecendo da CLT, reforma trabalhista, enfim, essa coisa toda da subcondição. E que se formos comparar hoje, por exemplo, né, aqui eu faço um parênteses para uma passagem dele, ele coloca, olha, hoje, com a internet, inteligência artificial, com todos os processos com todos os processos de tecnologia numa velocidade extremamente avançada, as pessoas poderiam ter livremente um tempo lá para trabalharem, por exemplo, 3 a 4 vezes por semana, ou que seja, umas 3 vezes por semana, durante 4 horas por dia, e depois elas teriam tempo para dedicar para a família, para estudar, para trabalhar, para ter um tempo de lazer, lá para ir ao cinema. E as pessoas hoje, né, mesmo com todo esse acesso à tecnologia, elas estão tão ou muito mais ainda numa condição de trabalho parecido, por exemplo, com o final do século XVIII, 1770, ao que acontecia em Manchester. Eram crianças, eram mulheres trabalhando numa condição de 12, 24 horas por dia ou mais, sabe? Então é uma reflexão assim que vai de encontro, sabe? Existe uma necessidade para se falar sobre isso. E queira ou não,
é um assunto que é muito pouco debatido no campo da arte, sabe? Que nós, né, eu tenho que dizer isso, que nós sabemos das limitações das pessoas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele está querendo vir aqui, ele é um funcionário de uma das fábricas da JBS e ele não consegue vir aqui. Ele não consegue vir aqui porque ele realmente não tem tempo, né? Fim de ano agora tem que estar trabalhando de domingo a domingo. E aí ele é um amigo meu de infância e está querendo vir aqui, né? Eu tenho uma mensagem dele aqui no celular que se eu mostrar para vocês, vocês vão ficar assim de boca aberta. Aonde ele fala baixinho, tal e tudo mais, porque ele, cara, desculpa, eu não posso ir porque eu queria muito. E quando ele vem aqui, sabe, é uma pessoa que não teve acesso a esse conhecimento mais formal, de uma universidade ou alguma coisa nesse sentido, mas tem uma sensibilidade muito grande. E ele se reconhece. Tem alguns lugares que é mais difícil para chegar. Por quê? Porque exige um pouco mais de conhecimento. Ele tem que se estender, ele tem que buscar, ele tem que pesquisar. E como ele não tem esse tempo, sabe? Quando eu posso, eu interfiro, né? Deixando livremente. Então, esse trabalho, né? Tem uma contradição muito grande nisso. Como é que eu falo disso? Eu venho desse lugar, mas as pessoas da qual eu falo não têm acesso a isso. Né? As pessoas não têm acesso a esse Se dom. continuar do jeito que está, vão continuar sem acesso. Vão continuar sem Você se sente acesso. culpado por isso? Como? Você se sente culpado? Nem um Tem pouco. uma certa culpa? Nem um pouco. Você está num outro lugar? Não. É muito pelo contrário. Eu acho que eu cheguei aqui para fazer alguma coisa. Exatamente. Sabe? Tudo bem. Acho que eu cheguei aqui. Arrasou, tá bom. Né? Muito bom, velho. É isso, gente. Obrigada.